Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos e hoje estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar o Evangelho de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos falar e refletir sobre como nossas palavras e ações podem imprimir, afetar o nosso próximo. E para iniciarmos as reflexões de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Pai de amor, que a Tua luz se faça presente, que possamos nos melhorar com as convivências, com os ensinamentos e as inspirações de mais alto. Abençoe, Senhor, aqueles que mais sofrem, os que estão em guerras íntimas ou externas, que possam ser socorridos e amparados, e que nós sejamos Tua ferramenta onde formos. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações. Ir e ensinar. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, nem porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo. Não porque simplesmente exaltasse a palavra correta ou irrepreensível. Não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes. Mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo a cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, para sempre o seja. Bem, que texto lindo, né? Que texto maravilhoso que nos fala sobre o ensinar, o aprender e o educar. O que essa reflexão de Emmanuel nos traz sobre a fala de Jesus, ide e ensinai? Emmanuel deixa muito claro que o Cristo, tendo a sua elevação moral e espiritual como tinha, o nosso Senhor Jesus, que refletiu toda a cristandade da Terra, aonde viveu e até hoje no nosso planeta, ele poderia ter mandado os emissários superiores para nos exemplificar e falar, poderia ter mandado palavras sublimes de extrema beleza para nos orientar, mas não. O que ele por si decidiu fazer? Vir, abaixar totalmente o seu nível vibracional, fazer um esforço supremo de se colocar na carne e na matéria, e vir ele dar o exemplo na ação e não só na palavra. E é isso que nós fazemos quando nós estamos lidando com o próximo. Nós estamos manifestando os nossos pensamentos, palavras e atitudes no ser do outro, seja na mente, seja no espírito, perispírito, ou seja no corpo. Nós estamos influenciando aqueles que convivem conosco e estão ao nosso redor. Isso na prática significa que nós imprimimos, moldamos e colocamos
tudo que exemplificamos, falamos e pensamos naquele que nos rodeia, assim como recebemos as influências diretas sendo moldado em nós. Mas é claro, pessoas que têm já um nível, né, de entendimento, de vibração, de bem, de amor mais elevado, conseguem se proteger muito mais de vibrações mais baixas ou menos felizes do que aquelas pessoas que estão vibrando na mesma sintonia. Semelhante atrai semelhante. Então, se nós estamos pensando, agindo e fazendo o bem, nós não vamos ser afetados por coisas ruins, digamos assim, vibrações de pensamento, situações difíceis acontecem na vida de todo mundo, mas digo influências ruins, né, de vibrações ruins, se nós estivermos vibrando mais alto. Eles podem disparar quanto quiserem aqui nessa vibração, se nós estivermos aqui, porque não atinge. Agora, se nós nos abaixamos e nos nivelamos no nível de vibração inferior, nós podemos ser afetados, assim como nós afetamos aqueles que nos rodeiam. E do lado positivo também, se nós estamos emitindo coisas boas, vibrações elevadas, amando, fazendo o bem ao nosso derredor, nós estamos constantemente afetando aqueles que nos rodeiam positivamente. Portanto, tudo que a gente emite retorna. Isso é uma lei do universo, né? Tudo que vai, volta em algum momento e de alguma forma em nossa vida, tanto de bom quanto de ruim, né? E isso nos dá a dica de ouro. Ide e ensinai, disse o Cristo. Vá e faça, exemplifique e fale. Não apenas ache ou acredite que sem a ação e o exemplo as coisas vão funcionar. E é isso que nós devemos tomar como missão para sermos cristãos de fato cada vez melhores. E dentro desse contexto nós temos o nosso lindo livro Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje se chama Imagens, ditado por Emmanuel. Não é somente o homem que escreve, a pessoa capaz de trazer monstruosas criações ao pensamento do povo, assim como não apenas o tribuno pode formar na mente alheia estados alarmantes de ansiedade e loucura. Quantas vezes nas tarefas cotidianas traçamos nos outros destrutivas impressões de revolta e indiferença com os nossos gestos impensados? Quantas vezes a nossa cólera, raiva e ira terá gerado naqueles que nos cercam o desânimo e a frustração? Enquanto os pequeninos lances da luta diária damos pasto à calúnia e à maledicência, plasmando ideias que, hoje vagas e imprecisas, podem ser amanhã decisivos fatores de perturbação e delinquência. Longe de ponderar as responsabilidades que nos enriquecem o espírito, frequentemente descemos a questionúnculas e bagatelas infelizes, sugerindo a maldade e disseminação de aflição, agravando assim nossos débitos, consolidando as forças da ignorância e da crueldade, em desfavor de nós mesmos. No altar de nossa fé, no campo da caridade que o Senhor nos deu a lavrar, recorda que responderemos pelas imagens que os nossos pensamentos, palavras e atos estabelecem na alma dos outros, tanto quanto os arquitetos se incumbem da construção que lhes obedecem os planos. E acordando para a luz que nos cabe acender na viagem da vida, não te esqueças da claridade de paz e de bom ânimo, confiança e alegria que nos compete estender na proteção aos que nos cercam, a fim de que possamos avançar livremente ao encontro da harmonia e do progresso, porque todas as nossas criações de pessimismo e indisciplina, desalento e amargura, em seus golpes de retorno, significarão para nós mesmos penúria, dificuldade, infortúnios e provações. Que assim seja. Texto que corrobora muito bem o evangelho que refletimos, né? Ide e ensinai agindo. E agora Emmanuel vem nos falar que nós imprimimos tudo o que emitimos no nosso derredor, no próximo, no outro. E isso vale para o bom e para o ruim. Se nós temos atitudes de raiva, como muitas vezes caímos todos nós ao dia a dia, né? De cólera, raiva, rancor, mágoa, se somos pessimistas demais, só falamos de coisas ruins, se levamos para o próximo a chance dele ficar pior de alguma forma,
nós vamos recolher isso de volta. Tudo retorna para nós. Se não for por aquele que já está recebendo, será por outro. Ou o universo conspira a favor daquilo que a gente emite. Tudo que a gente vibra, volta vibrando para nós. Então, Emmanuel exemplificou de diversas formas que se a gente tem atitudes ruins, palavras e pensamentos ruins, falamos e emitimos coisas e sentimentos ruins para o outro, a vida retornará, né? Mas ele também nos diz o contrário, que tudo de bom e de luz que nós fazemos, como Jesus nos ensinou, tudo que nós plasmamos de positividade, de alegria e de felicidade ao nosso derredor, cedo ou tarde também retorna para a nossa vida. Então, que nós façamos essa escolha de forma consciente e não agindo instintivamente na vida como um animal irracional. Que possamos refletir e, pelo menos, mesmo com os erros que fazem parte, nos esforçar de verdade para fazermos melhor, para agirmos imprimindo, sim, mas o bem, o amor, a luz nas almas que nos rodeiam, encarnadas e desencarnadas. Todos aqueles que nos rodeiam, que possam nos transmitir boas coisas e receber de nós também o bem. E aí a vida melhora. Com o tempo fazendo isso, não tem como não nos melhorarmos. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Efeito curativo da oração de intercessão em pacientes com AVC. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Revista Internacional de Ciência e Pesquisa, pelos autores Sunita Maria e Mukhadan J. Key. Bem, o que esse estudo científico fez? Nós já temos vários estudos científicos mostrando como a prece, a oração intercessória, pedindo por alguém, pode afetar o corpo, a cura de alguém que, por exemplo, está hospitalizado, que está internado ou que está com algum problema. A oração tem poder, né? Nós podemos plasmar e criar realidades boas no outro também, através de orações sinceras e de amor. É claro, eu acho que nem precisa ser muito, longe na situação de raciocínio para entendermos que se nós estamos vibrando bem e amor, nós imprimimos mais coisas boas. Se estamos vibrando mal, imprimimos coisas não positivas. E também entender que é claro que quem está bem tem muito maior poder de cura, de realizar o bem no outro. Portanto, uma pessoa altamente positiva, alegre, independente de posição religiosa, mas que conversa com Deus, tem uma afinidade e faz o bem e o amor na sua vida de uma forma constante, essa pessoa pedindo, nossa, vai ter um poder muito maior de cura na oração intercessória, né? Então, o que foi observado é que nesse estudo eles pegaram 60 pacientes que sofreram AVC, acidente vascular cerebral, problema de rompimento de vasos no cérebro. E essas pessoas ficaram internadas. Desses 60 pacientes, dividiu-se em dois grupos. Um que teve só os tratamentos normais e outro que teve os tratamentos normais mais a prece intercessória por uma mesma pessoa, 1 hora por noite ao longo de uma semana. E o que eles observaram é que depois desse tempo, as pessoas que receberam a prece intercessória se curaram mais, ficaram menos tempo no hospital, teve uma menor incidência de mortes em decorrência do AVC e tiveram a sua saúde melhorada. Então, esse estudo traz evidências, Claro, ele ainda fala que pode ser feito estudos muito maiores, com mais parâmetros, mas que esse estudo traz evidências de que pedir, orar positivamente pode melhorar a saúde de quem está em problemas hospitalares. Então, que nós possamos ter essa consciência, que estamos o tempo todo imprimindo o que pensamos, falamos e agindo nos que nos rodeiam. Que sejamos mais luz, mais amor, mais positividade. Vamos então à nossa prece de encerramento? Senhor Deus, gratidão por essa oportunidade de aprendermos. Que a Tua luz se faça presente aonde estivermos e que aqueles que mais sofrem e precisam, Senhor, possam ser socorridos e amparados. Muitas graças e bênçãos sobre os anjos e mentores que tanto nos amparam, inspiram e iluminam.
Gratidão, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.